Quando você muda a maneira como vê as coisas que você vê também mudam. Olá, meus irmãos, que bom ver vocês aqui. Namastê, sejam muito bem-vindos. Você já ouviu falar em colapso de função de onda? Então, preste muita atenção nessa matéria que, tanto para o mundo material como para o mundo espiritual, vai explicar tudo o que você precisa saber para atingir as suas metas, tá? E a sua expansão de consciência. Então, vamos lá. Todo esse mistério sobre colapso de função de onda física quântica, etc., se resume no seguinte. Há décadas se descobriu em uma experiência chamada de dupla fenda que um elétron se comportava de forma diferente quando estava sendo observado. Isso mesmo, quando alguém não o observava, ele era uma onda, uma forma sutil, como um espírito, mas ao ser observado, medido, acompanhado, ele virava uma partícula, se condensava em matéria. Bem, o problema estava em um aspecto muito, mas muito particular: a observação. Quando em um momento alguém observa ou mede uma partícula, o seu estado de onda fica estacionário e, portanto, adquire um formato que, quando em grande escala, toma a forma de um corpo, de um corpúsculo. Ou seja, ele se materializa. Isso foi convencionado na interpretação de Copenhagen, onde se definiu que, para conhecermos a realidade, é necessário observá-lo no momento onda e no momento partícula. Calma que a gente chega lá. Na realidade ondulatória, onde os entes são invisíveis, intangíveis, onipresentes e incomensuráveis no espaço-tempo. Eles não têm massa perceptível. Mas, então, como esse estado vira um corpo? Algo que podemos ver e tocar na nossa realidade. Entendamos que a física quântica é a física do muito pequeno, do quase invisível. Então, para notarmos essa passagem, devemos ter o ajuntamento de inúmeras partículas que vão interagindo fortemente com a massa total do sistema. E, assim, evolui para um sistema corpuscular, uma vez que tudo na realidade mesmo, tudo é uma onda. E eu vou explicar isso em um outro conteúdo, tá? Chegando de maneira complementar a uma realidade cósmico-corpuscular. Esse conhecimento nós chamamos de decoerência quântica. E foi assim como o universo aconteceu. Pelo menos até onde sabemos, tá? Foi assim que se formou o universo. Muito bem, esta é uma das inúmeras teorias de como explicamos essa passagem de onda para partícula, mas existe uma outra forma que consegue este feito, que é o colapso da função de onda. Já ouviu falar? Louis de Broglie, um físico que descreveu matematicamente o caminho que uma onda percorre, ou seja, a sua função de onda, teve a intuição de que todas as partículas se comportavam assim, e de fato ele estava certo. Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, criou uma equação matemática
que indicaria a presença de uma partícula em um determinado local. Descobriu com a ajuda de Max Born que na verdade se tratava de trajetória provável e não exata de onda onde uma partícula poderia estar presente, como podemos mostrar na física clássica em relação aos objetos. Isso porque no modo quântico as partículas estão sobrepostas, não têm antecedentes, nem passado e nem futuro, além, é claro, de estar em uma dimensão onde aparecem e desaparecem, nascem e se aniquilam, sem tempo e sem espaço. Uma outra dimensão, no mínimo fenomênica aos nossos olhos. Mas então, se é assim, como essas partículas se aglomeram e criam um corpo? Quem as colocou ali? É nesse momento que surge a ideia da consciência do observador. Ou seja, é a consciência que comanda essa orquestra e que provavelmente dê sentido ao colapso da função de onda no perímetro da fenda dupla. E lá, por volta de 1802, um médico matemático e físico, na época isso ainda não era definido, provou que a luz não era um feixe de átomos, de bolinhas, e sim uma onda. E que, em dado momento, quando era observado seu experimento, ao invés de representar um padrão corpuscular de um corpo, representava um padrão de onda. Bom, para entender melhor, quando alguém media ou observava uma parte do seu experimento, uma partícula se tornava um corpo e, em outras condições, se mostrava como uma onda. Isso revolucionou a física de outrora e levou a definir que a luz, até 1905, com o efeito fotoelétrico de Einstein, era uma onda. Mas, além disso, levou a se questionar o que faria uma partícula mudar de estado. Seria uma consciência e mesmo sendo medido por um medidor Geiger? Respostas para esse dilema viriam depois, com o advento da física moderna. Muito embora isso ainda não seja um enigma. Portanto, meus caros, tudo aquilo que tiver consciência pode colapsar um evento e trazer à realidade o que quiser. Bem, mas isso quer dizer que agora somos mágicos? Bem, não é bem assim. Embora tenha sido convencionado desta maneira, atualmente estão sendo feitos estudos mais específicos e há na comunidade científica partes que discordam, mas nenhum deles conseguiu desbancar a consciência fazendo mudanças na matéria. E muitos físicos contemporâneos, como Henry Stepp e Sir Roger Penrose, estudam a possibilidade de que ele entre na nossa mente no mundo quântico. Mas então, se eu observar, eu posso trazer algo à realidade? Aí eu pergunto, mas não é exatamente isso que você faz todos os dias? Quando você pensa e executa, ou ainda quando você pensa certa coisa, seja uma situação, um objeto, um lugar, ou até uma pessoa, e inexplicavelmente isso se manifesta? Muitas vezes, instantaneamente, naquele momento da sua vida, ou mesmo um pouco depois? Como acha que aquilo chegou até você? Lembrando que não falamos apenas em ideia, tá? E sim em coisas que na nossa realidade são tangíveis, são miscíveis. O fato é que, seja quântico ou não, tudo na nossa realidade merece ser muito bem observado, porque além de termos esta habilidade inata, as ideias clareiam e as infinitas possibilidades
sempre aparece. No meu ponto de vista, assim como defendia o físico David Bohr, acredito sim que temos um elo com isso tudo. E esse elo entre essas dimensões, vamos dizer assim, é a consciência, que está em tudo e em todos. O fato é que hoje os cientistas, voltados para a aplicação dessa teoria à espiritualidade, cientistas físicos como, por exemplo, o Dr. Hélio Couto, que trabalha assim essa teoria ajudando pessoas através de frequências vibracionais e que são emitidas através da ressonância magnética, também falam sobre isso. E é fato também que essa teoria está constante em ensinamentos esotéricos, como Kybalion, por exemplo, e a própria Bíblia, tá? Que a todo momento incentiva os fiéis a pensarem e sentirem de uma determinada maneira para mudarem realidades que gostariam que você mudasse. No episódio em que Jesus seca uma planta, ele deixou bem claro que qualquer pessoa poderia fazer muito mais do que ele. Havia muito mais do que ele havia feito, do tamanho, se tivesse só fé do tamanho de um grão de mostarda. Declaração é essa que nada mais é do que usar o pensamento e o sentimento para mudar a realidade à nossa volta. A ciência e a espiritualidade caminham juntas há alguns anos e isso nos ajuda muito, mas muito, a entendermos a nossa realidade interior e ainda a desmistificar o que as religiões tanto mistificaram no passado. Bom, todas essas crenças e convicções que trazem sofrimentos para a humanidade na perfeição do universo não tem existência verdadeira, sabe? Tudo isso é irreal, mas o ser humano insiste em viver como se isso tudo fosse real. Essas infelicidades e sofrimentos só fazem sentido nas mentes daqueles que colapsaram essas funções de ondas. Conforme diz Capra, há movimento, mas não existem. Em última análise, objetos moventes. Há atividades, mas não existem atores. Não há dançarinos, somente a dança. Vivemos focando nas ilusões da vida e com essa postura damos mais poder à irrealidade, pois é a nossa mente que produz tudo que está à nossa volta e tudo produzido em forma de ilusão. Por isso Jesus dizia que não devíamos amar o mundo e nem nada do que nele existisse. Quando foi escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, falava do mesmo assunto. Porém, esse amou o mundo de tal maneira não se referia ao mundo exterior ao homem, mas sim ao universo que existe em cada um de nós, pois é lá que se encontra a realidade dentro de todos nós, a verdade também e também a libertação. Tudo está dentro de nós e o que imaginamos que está à nossa volta não passa de nossa imaginação. Por isso, meus irmãos, devemos procurar a nossa verdade dentro de nós mesmos, fazendo uma avaliação de conhecer a si mesmo o mais honesto possível. Isso para conseguirmos reconhecer a centelha divina que reside dentro de nós enquanto imagem e semelhança de Deus que somos. Se você começar a enxergar o universo à sua volta dessa maneira, todo o universo, toda a sua vida vai se transformar no que você quiser. Lembrando sempre que os nossos pensamentos não fogem daquela velha sentença e daquela velha lei universal. Tudo que plantarmos,
assim colheremos. Por isso, quando usarem seus pensamentos e quando usarem a sua visão para mudar o universo à sua volta, pensem também no retorno disso para as vossas vidas. E é isso. Acredito que tenha conseguido trazer para vocês mais uma visão importante a respeito de espiritualidade e ciência. E aproveitando esse ensejo, peço a vocês que contribuam com o nosso canal. Curtam, compartilhem, comentem. Isso ajuda muito para que nós continuemos a trazer conteúdos como esse. E deixa aqui nos comentários algum assunto que vocês gostariam que fosse trazido no próximo conteúdo. Nós também temos um trabalho de ajuda a pessoas carentes chamado Cachorro Quente Solidário e pedimos a sua colaboração também. Por isso deixamos aqui a chave Pix, para que você, mesmo com R$1, consiga abençoar e mudar a realidade de outras pessoas que precisam. Obrigado por nos assistir.